embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós vemos aqui nesta noite que os embaraços vão roubando sorrateiramente, Pastor Francisco, o primeiro amor do meu e do teu coração. O que significa embaraço? Impedimento. Os embaraços na nossa caminhada espiritual, ele vai roubando o tempo do crente orar, ele vai roubando o tempo do crente meditar na palavra, ele vai roubando o tempo do crente ter frequência na igreja, nos cultos, nas campanhas. Isso vai fazendo com que o primeiro amor sorrateiramente vai saindo do teu coração. Não é de uma vez que vai saindo, não, é lentamente, é devagar. Quando o crente assustar, ele já esfriou na fé, ele já não tem mais aquele fervor espiritual na presença de Deus. Aleluia. Outra coisa que faz com que nós venhamos a perder o primeiro amor, falta de vida devocional. Nós vemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 10, a parte B. Nós vemos que Daniel entrava no seu quarto 3 vezes ao dia, abria janelas para a banda de Jerusalém, Pastor Francisco, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava a Deus, dava-lhe graça diante do seu Deus, como era de costume fazer. Ele era acostumado a orar 3 vezes ao dia. Mesmo que agora aqueles príncipes movidos por inveja, eles agora arquitetam um plano para poder pegar Daniel em alguma falha. E eles fazem com que o rei Aridário assine um edito que por espaço de 30 dias ninguém poderia fazer petição a nenhum homem, nenhum Deus que não fosse o rei Dário. Mas nós vemos aqui nesta noite, amados, que um homem, uma mulher de Deus, que ele tem uma vida devocional na presença do seu Deus, não é nenhum edito, não é nenhuma cova de leão que vai impedir que eu e você venhamos a cuidar da nossa vida espiritual. Aleluia! Mesmo ele sabendo do edito, mesmo ele sabendo, irmão Rosália, que se ele se dobrasse o joelho e orasse ao Deus do céu, esperava por ele uma cova cheia de leões, mesmo sabendo que seria jogado na cova cheia de leões se ele orasse ao Deus do céu. Mas nós vemos que Daniel, como era de costume, Machilma, ele se pôs de joelho e foi orar ao Deus do céu. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto os crentes dessa última hora, que não precisa nem de Satanás dar uma cova cheia de leão para impedir ele de orar, não. Por qualquer coisa o crente já desanima e deixa de cuidar da sua vida devocional. Aleluia! Medite isso aqui nesta noite. O Espírito Santo me deu essa palavra nesta tarde, amada. É do céu para nós nesta noite. É direto de Jeová para mim e para você que está aqui nesta noite. Como para nós termos vida nesse corpo físico, se eu não alimentar esse corpo físico, ele vem ficar desnutrido e eu venho a morrer. Assim é a minha vida espiritual e a tua vida espiritual que está aqui nesta noite. Quantas vezes alimentamos esse corpo físico, né, irmão Ricardo? Tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos à tarde e jantamos. E ainda alguns tomam lanche antes de dormir, não é verdade, irmão? E não é lanche antes de dormir. Vamos por 5 refeições, um pouquinho, né? Quantas vezes alimentamos o nosso espírito em um dia, irmãos? Vamos fazer uma reflexão aqui nesta noite em nossas vidas. Não é na vida do teu irmão, olha para dentro de você. Como está a tua vida devocional na presença do seu Deus? Às vezes nós comemos e engordamos o corpo físico, mas o meu espírito, o teu espírito pode estar desnutrido, quase morrendo na presença de Deus, porque você não tem alimentado o teu espírito. Aleluia! E qual é o alimento do espírito? Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra é o alimento do nosso espírito. Mas que nós venhamos nessa última hora pegar o exemplo de Daniel, amada. Ainda que tenha um edito, que se você desobedecer, você vai ser lançado numa cova cheia de leões, mas vai cuidar da tua vida devocional. Deixa que Jeová vai cuidar dos leões para você, se
nós vemos, amados, nesta noite, eu quero falar o exemplo de uma pessoa que por uma causa se pôs de joelho diante de Deus. Abrimos a nossa Bíblia Sagrada nesta noite, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Peço que a igreja se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Somente o versículo 41 e 42. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Somente o versículo 41 e 42 diz para nós assim: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Podeis assentar, amados, nesta noite. Glória a Deus. Aqui nós vemos nesta noite um exemplo de uma pessoa que por uma causa se colocava de joelhos diante de Deus, para nós refletirmos nesta noite. O exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui nessa passagem que antes de Jesus ser entregue na mão dos malfeitores e ser crucificado naquela cruz, Jesus passou pelo Getsemane. Medita o que Deus ainda quer falar nesta noite. Quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor nesta noite? Levanta a tua mão e dá glória para Ele, aleluia. Deus está aqui, igreja, levanta de novo a tua mão e dá outra glória para Ele, aleluia. A palavra Getsemane no aramaico, irmão, significa prensa de azeite. Nós vemos aqui agora que Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele faz uma oração a Deus. Ele se coloca de joelhos na presença do Pai. E qual é a petição que ele faz para o Pai? Que não fosse feita a vontade dele. Porque a vontade da carne de Jesus é que aquele cálice passasse dele. Mas ele dizia para que Deus fizesse a vontade de Deus na vida dele. E qual era a vontade de Deus na vida de Jesus? É que Jesus morresse naquela cruz. Essa era a vontade do Pai, aleluia. Ali naquela cruz culminaria o fim do ministério terreno de Jesus naquele corpo humano. Então Jesus precisava morrer na cruz do Calvário para fazer expiação pelo pecado de toda a humanidade. Nós sabemos que quando os sacerdotes na antiguidade faziam expiação com o sangue de animais pelo pecado do povo, aquela expiação, irmã Gilma, só cobria o pecado. O povo continuava na prática do pecado do mesmo jeito. Mas a expiação que Jesus fez pelo pecado de toda a humanidade, derramando o seu sangue naquela cruz do Calvário, essa expiação não cobre o pecado da humanidade. Mas essa expiação feita através do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, essa expiação liberta completamente o homem do pecado. Aleluia! Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 33, diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não cobre pecado não, mas liberta o homem completamente do pecado. Aleluia! E nós vemos que ali no Getsemane, Jesus pedia que a vontade do Pai fosse feita na vida dele. Por essa causa, Jesus estava se pondo de joelhos no Getsemane. O que isso fala para nós nesta noite? Chega um ponto na nossa vida espiritual. Chega o momento de Deus cumprir o chamado dele na minha e na tua vida. E para que o chamado de Deus na minha e na